Bom dia, obrigado por estarem conosco novamente no nosso call de resultados, agora referente ao segundo trimestre de 2024. Estou aqui com o André Stein, como já é tradição da companhia, e com o Bernardo Bezerra, meu grande amigo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós viramos aí a metade do ano com uma EBITDA de 703 milhões de reais, o que é 22% acima dos nossos primeiros 6 meses de 23, em função do aumento de capacidade que a companhia observou no ano passado, mas abaixo do nosso plano, o que em conjunto com as projeções para o segundo semestre desse ano, projeção de preço, de recurso, nos levou aí a ajustar o guidance para o ano em 5% para baixo. Agora, a mensagem mais importante que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte, ou seja, apesar desse ajuste e desse primeiro semestre abaixo do que a gente esperava, nós temos tido bastante consistência de resultados, apesar de uma fase de vento em 23 e 24 menos favorável. Se nós somarmos, né, o guidance que nós demos em 23 e 24, nós chegamos a 3,5 bilhões de reais de EBITDA combinado, e com esse guidance novo de 2024, somado ao resultado do ano passado que foi superior ao nosso guidance, nós vamos continuar aí mais um biênio com uma consistência bastante grande de resultado, muito em linha com o nosso plano de negócios. Não obstante, e sempre olhando para frente, nós continuamos bastante focados, de uma forma muito diligente, em iniciativas que possam melhorar os resultados futuros dos ativos operacionais. A gente tem feito isso já há 2 anos, mas é uma quase obsessão nossa buscar esse incremento de margens aí de longo prazo para os ativos operacionais, de forma que eles se rentabilizem de uma forma bastante consistente, robusta pelo longo prazo. Então, em 2024, até agora, a gente já fechou contratos novos de fornecimento de energia para os ativos operacionais que somam 3,1 bilhões de reais em receitas, né? E se você for ver esse elemento com uma abordagem de copo meio cheio, né, essas iniciativas vão aumentar a rentabilidade de longo prazo da companhia e criar valor adicional para a empresa, que é a abordagem que eu acredito firmemente. Tudo a ver com uma abordagem mais conservadora, de copo meio vazio, né? Essas iniciativas de melhoria de margem, de novos contratos de fornecimento dos ativos atuais, elas criam uma margem de segurança bastante importante que pode compensar anos de recursos naturais mais baixos, como a gente tem visto aí em 23 e 24. E o próprio resultado de 23 confirma isso, mesmo com um recurso mais baixo, a gente conseguiu entregar um resultado acima do que a gente projetava para o ano. No segundo trimestre, nós também fechamos uma operação bastante importante para fornecer energia para uma operação de computação de alto desempenho lá no Açuruá. E esse é um marco relevante que pode se tornar um primeiro passo de muitos outros que nós vamos dar aí como fornecedor natural de energia para computação de alto desempenho e inteligência artificial, né? A gente tem hoje várias conversas no Brasil e nos Estados Unidos acontecendo com clientes de tecnologia. Acreditamos que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos nós vamos ter aí bons caminhos para perseguir como fornecedor de energia renovável para essa indústria que vai ter um consumo, aí, um aumento de consumo exponencial de energia nos próximos anos. Também nos Estados Unidos, a gente teve um avanço no processo para trazer um novo investidor para a Goodnight. A gente acredita que no segundo semestre, não só a operação de vinda de um novo investidor, como também o lançamento de Goodnight 2 tem grande chance de ocorrer. E por fim, né, continuamos na trajetória positiva no nosso plano de financiamento, né, novamente veio um decréscimo da alavancagem da companhia quarto contra quarto, no primeiro TRI contra o segundo TRI, e começamos a avaliar a possibilidade, dado que nós já temos uma receita de longo prazo em dólar e essa receita tende a ser maior ainda nos próximos anos, começamos a avaliar a possibilidade de
aumentar um pouco a nossa exposição a financiamentos em dólar, de forma a ter um ganho aí em termos nominais em termos de redução de despesas financeiras. Então, a gente também vai falar sobre isso mais para frente. Bom, o nosso primeiro semestre abaixo do plano aconteceu em decorrência de recursos abaixo, 10% abaixo de forma geral. Atrasos nas conexões dos novos projetos de GD, ou seja, os projetos estão prontos, mas a conexão com a distribuidora tem sofrido atrasos, isso impactou aí mais ou menos 23 milhões de reais o nosso lucro bruto do primeiro semestre. Preço de energia de curto prazo mais baixo nos Estados Unidos. Isso é importante ressaltar, de curto prazo, né? A gente tem uma visão aí altista de preço de longo prazo nos Estados Unidos para renováveis, mas no curto prazo, em função de uma temperatura mais amena no Texas, os preços foram mais baixos até agora no ano lá. E por fim, a eficiência operacional líquida da companhia impactou 7 milhões de reais o resultado dela no segundo trimestre. Com bom desempenho técnico, a conversão de energia dos nossos sistemas eólicos foi bastante boa no período. Nós continuamos, né, com nossos contratos de serviço que indenizam disponibilidade, então estamos bastante protegidos nessa frente de disponibilidade, mas o curtailment acabou impactando em 7 milhões de reais líquidos aí nossa eficiência operacional no período. A plataforma de energia fechou seu melhor semestre da história, com 57 milhões de reais de lucro bruto, com um resultado de 28 milhões de reais menor no segundo trimestre versus o primeiro trimestre. Então, isso também criou aí, de forma geral, o primeiro trimestre teve um nível de produção abaixo do segundo trimestre, mas como a plataforma gerou muito resultado, as nossas margens, os preços dos ativos que geraram bastante no primeiro trimestre eram um preço mais elevado, nós conseguimos ter um EBITDA maior do que o segundo trimestre, e no segundo trimestre a gente produziu mais, a gente produziu 18% mais, mas em função de lucro bruto unitário mais baixo, em função de plataforma e dos ativos que geraram menos serem aqueles de maior preço, nós tivemos aí um EBITDA no segundo trimestre um pouco menor do que no primeiro trimestre, mas de forma geral, combinada, chegamos aos 703 milhões de reais que eu comentei anteriormente. Sempre bom revisitar o tema, né, de recurso. Bahia e Delta, né, nossos dois maiores complexos, né, têm enfrentado anos com ventos abaixo da média histórica. O gráfico mostra de forma bem clara isso, né? A gente, de 2012 a 2017, teve ventos bastante acima da média histórica, né, do P50, e desde o nosso IPO em 2017 nós temos tido aí um vento inferior a P50, mas como diz um amigo meu, né, André, ou seja, a dificuldade nos faz ser melhores, né? Então, isso tudo aí, né, nos levou a conseguir buscar outros mecanismos de melhoria de rentabilidade que têm compensado os resultados de produção, incluindo redução de custo, incluindo ativos reestruturados como o Chuí, que geraram muito mais valor do que a gente esperava no plano de negócio inicial. Nós trabalhamos com esse nível de segurança, com contratos de full service, então a gente tem pouco impacto de disponibilidade menor no nosso resultado. E, sobretudo, as iniciativas de aumento de margem, de novos contratos de longo prazo, que combinados levam a gente a ter níveis de resultado bastante consistentes. Por fim, no menos importante, nós também estamos diversificados no nosso portfólio, né, Bernardo? A gente hoje tem Chuí e tem Goodnight, que no portfólio de eólico consolidado, né, ajudam a você a ter menos efeito da variabilidade mais alta natural de recursos que nós temos no Nordeste, ou seja, de anos muito bons, muito acima de P50 e anos abaixo de P50, que nós temos visto aí em Assuruá e em Delta nos últimos anos. Então, de forma geral, a gente tem convicção que a regressão à média, né, vai acontecer, mas a diversificação também ajuda a gente a ter menos volatilidade de produção num ano específico. Hoje, né, no nosso cálculo de incerteza, né, de desvio padrão de recursos do portfólio consolidado, incluindo hidráulica e solar, é um pouquinho acima de 5%,
o que para uma companhia de renováveis é um número bastante satisfatório. Esse slide aqui apenas confirma nossa evolução de patamar de EBITDA, né? A gente virou aí próximo já de 1,8 bilhões de reais nos últimos 12 meses, e o nosso guidance está em 8,2 bi, né? Um pouco abaixo do que a gente tinha projetado, 50 abaixo do que a gente tinha projetado originalmente, que era 1,917, né? 917. Exato. Então, a gente olhou o resultado do primeiro semestre, fez projeção de recursos para o segundo semestre, de preço, etc. E decidimos aí por bem, como sempre fazemos de forma muito transparente, ajustar um pouco o guidance do ano em decorrência desses elementos já compartilhados com vocês. Aprofundando um pouco esse elemento de novos contratos de energia, né, que nós temos feito, nós fechamos no primeiro semestre 130 megawatts médios em novos contratos de longo prazo, né? A maioria deles próximos de 10 anos de duração. Tá? Tudo mais constante, esses acordos novos feitos, firmados esse ano, que vão iniciar, né, a sua vigência a partir do ano que vem, alguns já no segundo semestre, né, mas a maioria deles já a partir do ano que vem, devem levar, né, ter o potencial para levar, tudo mais constante, a nossa margem EBITDA 3 pontos para cima, em decorrência desses novos contratos, serem contratos melhores do que o que a gente tinha anteriormente. Então, é algo que é um trabalho de formiguinha que nós temos feito, mas que é importante para a gente conseguir, como eu disse no começo, né, ou numa abordagem de copo meio cheio, né, criar mais valor para o nosso plano de negócio, numa abordagem de copo meio vazio, criar aí uma margem de segurança, né, que faça um contraponto para anos de recurso mais baixo no nosso portfólio. Nós temos perseguido com muita diligência, né, o objetivo de ser um dos principais fornecedores de energia para o mundo da tecnologia, especialmente para a computação de alto desempenho e cargas grandes relacionadas à inteligência artificial no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje nós temos diversas conversas em curso com clientes. E faz um mês, mais ou menos, a gente deu um primeiro passo. Não já deu um primeiro passo não, porque nós já tínhamos vários clientes de dados, né? Mas demos um novo passo ao firmar um acordo para fornecer 20 megawatts médios para uma operação de computação de alto desempenho lá no Açuruá. Então a gente espera que esse seja algo que se repita nos próximos meses. Estamos otimistas em relação a novas transações relevantes e parcerias com empresas de tecnologia como uma nova frente de negócios que ajude a gente não só a melhorar a rentabilidade de ativos operacionais, mas também viabilizar novos investimentos. Por exemplo, o Goodnight 2 tem uma chance razoável de fornecer energia para o mundo da tecnologia, né? Acho que em relação à margem e comercialização é isso. Eu queria agora fazer aqui um bate-bola com a Andrea, né, sobre o Goodnight. Acho que, em primeiro lugar, nós temos hoje uma perspectiva bastante boa, né, de que esse boom de demanda por energia nova, especialmente decorrente de cliente de tecnologia, mobilidade elétrica, etc., né, ajude a gente a capturar preços de longo prazo maiores lá, não só para Goodnight 2, mas também para Goodnight 1, que está descontratado hoje, que pode se beneficiar desse momento de preço de longo prazo favorável no Texas, né? Hoje nós temos o Goodnight 1 operacional, que pode firmar um contrato de longo prazo novo, com margens maiores. A gente acha que esse vai ser o caso no segundo semestre. Nós temos o Goodnight 2 para lançar, que deve ser lançado com um contrato de longo prazo já em níveis de preço satisfatórios, que vão criar valor, né, para o nosso business case. E nós temos hoje aproximadamente mais 800 megawatts em desenvolvimento na região, já planejando e direcionando essa potencial nova capacidade para essas verticais importantes que têm demonstrado um grande apetite por energia renovável. Então estamos bastante otimistas aí com essa frente de energia nova, renovável no Texas, que vai viabilizar investimentos novos, mas também
vai ajudar a gente a maximizar a rentabilidade de Goodnight 1, que já está em operação desde o final do ano passado. Na outra frente, relacionada a Goodnight, nós avançamos bastante no processo de atração de um sócio para a Goodnight, né? E nós hoje esperamos que no segundo semestre a gente consiga consolidar ou concluir uma operação no modelo em que Goodnight 1 e Goodnight 2 vão estar debaixo de uma holding e nós vamos ter um novo sócio que vai comprar novas ações emitidas por essa holding, de forma que esse capital novo seja usado para viabilizar o investimento da fase 2 do Goodnight 2. Tá? Então, de forma geral, é isso. Uma expectativa de prazo do processo aí, André, como é que você está vendo isso? A gente está hoje, né, seguindo com o processo competitivo, estamos rodando uma diligência e a expectativa é, nos próximos meses, a gente ter a fase final. Então, eu diria que até o final do ano a gente quer ter notícias aí boas para trazer para vocês e ter um deal A fechado. gente recebeu por volta de, entre formais, por escrito e indicativas, né, 7 propostas, né? E hoje nós estamos afunilando em 3, que vão seguir na diligência deve ser escolhida aí até o terceiro trimestre. A gente deve ter uma definição. Mas a gente já escolheu, né, aqueles que tinham mais fit com nossa necessidade e já estamos em deal mode aí para tentar concluir a operação seguir nos com próximos discussão meses. de contratos. Sim. Se tivermos, né, novidades e avanços, a gente obviamente vai compartilhar com o mercado. Quer falar sobre nosso plano de financiamento, etc? Acho que tem 2 questões importantes. Aí uma é o alongamento da nossa linha em dólar do desenvolvimento, né? Acho que a gente continua conforme o plano, né? Acho que a grande novidade é que a gente reduziu o índice de dívida líquida sobre EBITDA. A gente passou do primeiro TRI, que estava em 5 vezes, agora a gente está em 4,8. E como o Antônio falou, a gente tinha um vencimento agora em agosto e a gente já fez o alongamento. Isso vai até, a gente conseguiu alongar por 2 anos, justamente para ter o tempo para a gente decidir fazer uma capitalização ou um sell down na Serena Power. A conclusão do investimento lá, né, dessa primária lá na holding de Goodnight 1 e 2 tem um impacto em qual vai ser a necessidade líquida real de financiamento. Então, a gente estendeu para ter prazo para que esse evento mais importante ajude a gente a tomar a decisão ideal aí de estrutura de financiamento. Exatamente. Continuamos com um custo bastante atraente, a gente está falando de 8,8% em real nominal e mais de 5 anos aí de prazo da nossa dívida. Para fechar aqui com você, André, nós temos olhado aí nos últimos meses a possibilidade de ter uma maior exposição a financiamentos em dólar, né? Qual que é o racional disso e a perspectiva? Eu acho que não só Goodnight, mas a gente está fechando alguns PPAs aqui no Brasil também, que são indexados a dólar. Isso abre uma nova frente para a gente, né? A gente tem visto algumas oportunidades bastante atraentes de linhas em dólar, que são muito competitivas, e a gente enxerga aí um potencial saving de despesas de juros que podem ir de 15% a 25%. Então, é algo que a gente tem estudado em comparação às linhas em reais. Somente redeado, porque nós temos cobertura em dólar. Sem dúvida, e é algo que a gente tem olhado aí com bastante cuidado para a gente eventualmente seguir nos próximos trimestres. É uma possibilidade aí de criação de valor também. Diversificação e criação de valor importante.